Então, vamos começar outra reunião da Retina da USP. Hoje é 28 de março de 2024, que vai fazer a apresentação do caso clínico Daniel Motti, que é fellow da Retina. Daniel? Alô, estão me ouvindo bem? Sim. Boa noite a todos. Meu nome é Daniel Motti, sou fellow da Retina Clínica e hoje eu vou apresentar o caso clínico da noite. Queria agradecer ao professor Sérgio Pimentel, a doutora Lia, a doutora Fernanda e a doutora Paula. O caso de hoje é de uma mulher de 24 anos, natural e procedente de Mauá, uma cidade aqui da região metropolitana de São Paulo. Ela estudou só até a quarta série do ensino fundamental e parou os estudos por conta dos acometimentos da síndrome. Aos 5 anos, ela começou a apresentar uma baixa de acuidade visual para longe e perto, associado à nictalopia e uma dificuldade para ver as cores. Aos 9 anos, ela foi no oftalmologista e ele diagnosticou uma catarata bilateral. Realizou a faco, mas mesmo depois da faco, ela não melhorou muito dessas queixas visuais. Aos 10 anos, ela começou a apresentar uma ataxia progressiva e uma dificuldade para marcha. Aos 13 anos, ela começou também a apresentar alguns sintomas auditivos, uma hipoacusia bilateral e progressiva. De antecedente pessoal, ela é uma recém-nascida a termo, de parto vaginal com fórceps, peso de nascimento 2,5 kg. A mãe relata que teve uma intercorrência durante o parto, a paciente teve uma hipóxia neonatal e acabou desenvolvendo um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. De medicações que ela usa hoje são a sertralina, gabapentina, amitriptilina e baclofeno. De antecedente oftalmológico, ela fez essa faco aos 9 anos na Santa Casa. Hoje, no exame oftalmológico, a acuidade visual dela com correção é de 20/400 e 20/700. Ela é uma paciente míope com astigmatismo de -3, pressão intraocular dentro da normalidade. Na biomicroscopia, a gente consegue observar que ela é pseudofásica em ambos os olhos. No fundo de olho, ela tem essas alterações pigmentares, bilaterais e simétricas. Aqui, uma imagem em maior aumento da região macular, onde a gente pode observar melhor essas alterações pigmentares. Na autofluorescência, essas lesões são hipoautofluorescentes e a gente consegue vislumbrar um anel hiperautofluorescente perimacular. No OCT, num corte foveal, a gente consegue ver que existe um acometimento bem importante das camadas externas da retina, dos dois olhos. No teste de cores, queria agradecer ao Alex, da visão subnormal, pela interpretação do resultado, que foi um resultado bem confuso. Mas, grosso modo, as linhas paralelas indicam o padrão de perda. Aqui no teste 1, a tendência é mais de um protan-deltan, e aqui no teste 2, mais de um tritan. Como a paciente tem uma acuidade pior que 20/200, esse teste não é tão confiável. Então, é um teste que está inconsistente e não tem um padrão bem definido. A equipe da neurologia solicitou também uma ressonância magnética, e aqui no FLAIR a gente consegue observar uma redução importante do volume do cerebelo da paciente. Eles também avaliaram, a paciente tem uma polineuropatia e já apresenta um PET-Charcot. A paciente também foi avaliada pela equipe de otorrino, que solicitou uma audiometria, onde a gente consegue observar uma perda auditiva neurosensorial bilateral e, infelizmente, acomete também as frequências da fala. No heredograma, um detalhe bem importante é que ela é filha de pais primos de primeiro grau. Então, com essa análise multimodal e multidisciplinar, eu queria abrir agora para a discussão de possíveis hipóteses diagnósticas para esse quadro sindrômico. Ótimo, Daniel. Então, vamos ver. André, Mauro, Jorge, Cleide, alguma ideia aqui do diagnóstico oftalmológico e diagnóstico sistêmico, eventualmente? É, posso Oi, falar? Jorge. Pode. Boa É noite. uma doença, teoricamente, uma distrofia
Retiniana, bilateral, simétrica, com alteração pigmentar, com alteração Uhum. visual, nictalopia e tem alteração neurológica, alteração de pele, certo? Diagnóstico diferencial, pensaria desde retinose pigmentar, mas com alterações sistêmicas, eu pensaria muito em incontinência pigmentar. Tá. Ótimo. Então ela tem um quadro basicamente de uma retinose pigmentar. A gente tem que associar as alterações sistêmicas dela para ver se a gente encontra uma síndrome que se encaixa nessas alterações, certo? Isso. Basicamente, A né? probabilidade Só é uma um observação. Fala, Mauro. Tem uma que geralmente a gente pensa quando o paciente tem alterações visuais, tipo, tem uma, enfim, quadro de retinose pigmentar, mais alterações auditivas, de hipoacusia, a gente pensa sempre em Usher, que é, Certo. que é uma distrofia, em geral, por alterações dos cílios, né? Uhum. Ciliopatias, e que às vezes tem várias outras alterações sistêmicas. Certo. No fundo, ela parece ter uma síndrome genética e tentaria ir atrás para ver qual delas encaixa todas essas alterações que ela tem. Tá. Então é que o Usher não encaixa muito bem pelas alterações também. Ela tem hipoacusia que a paciente tem, certo? Mas não tem as outras alterações neurológicas, né? Agora, um dado Tem. interessante é. Oi, Desculpa. mas perfeito, Mauro, é isso mesmo. André, pode falar. Não, um dado interessante é tem acometimento tanto de fotorreceptor tipo bastonete, né, pela nictolopia, né, e também os cones, né, alteração de cor, a gente vê a zona Aham. elipsoide bastante afetada na região macular, né, e eu acho que entraria nos diferenciais do que já foi colocado, mas também eu acho que faz parte do diferencial aí a taxia espinocerebellar, né, acho que já tivemos algum caso discutido antes, poderia justificar o quadro atáxico da paciente e as alterações pigmentares também. Tem vários tipos, né? Mas não sei se algum deles se encaixaria perfeitamente também com a hipoacusia, né? Certo, tá. Tem algumas que podem encaixar aí. Mas perfeito, é isso aí, André. Cleide? Não tenho muito a acrescentar, realmente o quadro do fundo do olho lembra uma retinose pigmentar, mas com essas associações todas, o fato dela ter ataxia, acho que foi o Motti que estava descrevendo, que tem um quadro tipo Charcot, ele falou, né? Falou. Não sei, tem aquela Charcot-Marie-Tooth, não sei se se Uhum. enquadra, tem a ataxia também. Enfim, eu acho que tem que fazer a avaliação genética para fechar tudo isso no quadro síndrome. O Charcot-Marie-Tooth, então, tem uma retinose pigmentar-like, E tem uma tem essa, oftalmoplegia que essa paciente não tem. não tem, mas tem a marcha táxica também, né? Tem ataxia, tem atrofia muscular, tem essa polineuropatia. Então, é um diagnóstico diferencial do Charcot, mas talvez aqui seja um pouquinho diferente. Porque tem outros quadros, né, outras associações de alterações neurológicas e alterações de retina. Eu não peguei o começo, ela é pseudofásica? Ela apresentou uma catarata e fez FACO aos 9 anos. Ah, sim. Então tem catarata congênita também. Então, nessa síndrome tem catarata, ou a catarata juvenil, vai, Ah, né? Catarata na infância, mas não, ela não teve catarata congênita, pelo sim. que eu entendi aqui. Mas ela teve um desenvolvimento precoce de catarata que faz parte dessa síndrome dela, né? E então, mas basicamente é isso. Então, ela tem uma distrofia de retina associada sindrômica, então associada com outros sinais sistêmicos que o Amotti descreveu aqui. E o que a gente tem que fazer, então, talvez seja um painel genético para ver qual a mutação que essa paciente tem, para a gente encaixar, eh, avaliar essa síndrome que é extremamente rara, que o Amotti fez o diagnóstico aí no ambulatório, tá? Amotti, você quer continuar? Vou continuar, então. A paciente foi avaliada pela neurogenética, foram eles que conseguiram solicitar o exoma da paciente. Então, o melhor teste genético para esses quadros sindrômicos, a gente sempre vai pensar em fazer um exoma, que a gente vai conseguir analisar todas as regiões codificantes, os 20 mil genes que a gente tem. E eles encontraram uma mutação patogênica em homozigose do gene ABHD12, uma deleção de 388 pares de base
nessa posição, no cromossomo 20. Então, com o exoma e a clínica compatível, foi fechado o diagnóstico de síndrome FARC. Queria comentar um pouco de como que essa paciente chegou no nosso ambulatório. Essa paciente é uma paciente da neurogenética, e eles encaminharam aqui para a gente, para oftalmo, para uma avaliação. Primeiramente, ela foi encaminhada para neurooftalmo, eles viram umas alterações pigmentares e encaminharam aqui para o nosso ambulatório de retina. Ali a R2 estava rodando na retina, pegou uma daquelas fichas lá, daquela pilha de prontuários, e uma delas era a nossa paciente. Ela examinou, eu também examinei, e na hora a gente já percebeu que era um caso extremamente diferente. Eu fui na neurogenética, que é um ambulatório que está aqui, passando ao otorrino, já é a neurogenética, então está a poucos passos daqui da oftalmo. Eu fui discutir lá esse caso da paciente. E, para minha surpresa, estava lá o Fernando Koch, lá sentadinho numa sala. Para quem não sabe, o Fernando Koch é um dos maiores neurogeneticistas do planeta, dono da Mendelix, essa maior empresa de sequenciamento do Brasil, e ele está ali do nosso lado, estava lá sentado, eu fui lá, oi, professor, atendi essa paciente que eles pediram avaliação, e aí ele, tudo bem, e aí, ela tem alteração retinina? Eu falei, tem sim, parece uma retinose. Ele, nossa. Então, a gente fechou para um quadro completo da síndrome FARC. Ele me apresentou para o pessoal da genética médica, os outros neurologistas, me deu uma aula sobre FARC. Foi uma manhã muito interessante, né? E mostra como que o HC é importante. Isso daí que faz o HC ser o HC, né? A FIMUSP ser a grande FIMUSP. Essa concentração de tanta gente especial num espaço tão pequeno. Pessoas que são referências nas áreas e a gente tem um acesso muito fácil. E elas são sempre pessoas que estão dispostas a discutir casos, né? Eles estão ali porque eles gostam de ensinar e também pela responsabilidade social, né, que eles têm com o Sistema Único de Saúde. Queria saber se alguém mais tem algum comentário sobre o caso antes de eu começar a revisão sobre a síndrome FARC. Não, Moti, só para dizer que como é bacana esse teu comprometimento com os pacientes, né? Então, ir atrás de um outro laboratório, falar com o Fernando Koch, quer dizer, isso é uma história muito ilustrativa de todo o interesse e dedicação que você tem, tá? Então, parabéns por isso, é um exemplo para todos. E agora você pode continuar, tá? Depois desse elogio. Obrigado, professor. FARC é o acrônimo com as iniciais dos principais acometimentos dessa síndrome: a polineuropatia, a perda auditiva, a ataxia, a retinose pigmentar e a catarata. A célula que está diretamente relacionada com essa doença, quem diria, é a micróglia. Antes de falar um pouco sobre FARC, a gente tem que falar um pouco sobre essa célula. Em uma conferência em Berlim, em 1858, o patologista alemão Rudolf Virchow anunciou a descoberta de uma nova estrutura no cérebro, uma estrutura que conectava as células neurais. Batizaram posteriormente essa estrutura de glia, que significa cola. Mais tarde, descobriram que, na verdade, a glia era um novo tipo celular. E, com o tempo, várias células gliais foram caracterizadas. Elas se dividem em dois grupos: das macróglias, onde a gente tem a primeira célula glial descoberta, que foi a célula de Miller, foi descoberta na retina pelo Heinrich Miller, que foi um professor de anatomia alemão, e posteriormente deram o nome dele para essa primeira célula glial descoberta. E no outro grupo, a gente tem as micróglias, e são nelas que a gente vai focar hoje. Micróglia, ou pequena cola, já não é o nome tão adequado para essa célula, para as funções que essa célula exerce, mas é uma lembrança da época da descoberta e de quanto que a ciência evolui. A micróglia tem várias funções, dependendo da morfologia dela. Em repouso, ela é mais ou menos assim. Tem um corpo celular bem pequeno e tem várias ramificações, vários bracinhos que ficam podando uma sinapse aqui, outra ali, vendo se o neurônio está bem. Se tiver algum metabólito, ela vai lá e fagocita. Se o neurônio não estiver legal, ela vai lá e mata ele. A micróglia fica
fisiologicamente ela fica localizada mais nas camadas plexiformes da retina. Mas uma coisa que vocês têm que saber é que essas células são encrenqueiras. Ali, elas estão ali com aqueles bracinhos sempre procurando confusão. Quando a micróglia está em repouso e detecta um problema acontecendo, ou se os sinais inflamatórios estão muito altos, ela se transforma completamente. Ela muda, apresenta outra morfologia, ela muda de formato. Esses bracinhos se retraem, ela fica muito maior, fica muito mais gorda e se comporta como se fosse um macrófago possesso, com muita sede de fagocitose e com grande mobilidade pelos tecidos. Essa micróglia é chamada de micróglia ativada. É lógico que em situações onde o sistema está sendo invadido por algum outro micro-organismo, essa transformação é muito bem-vinda para combater as infecções. Mas existem alguns sinais que tornam a micróglia completamente fora de controle e ela começa a comer outras células que estão saudáveis. E para fins didáticos, eu vou chamar essa micróglia de micróglia em modo Rambo. Essa daqui é uma cena do filme Rambo 2, A Missão, que mostra exatamente essa mudança de comportamento da micróglia. Quando ela é ativada para o mal, ela ativa o modo Rambo e fica descontrolada, com sede de morte, e várias células inocentes pelo caminho acabam sucumbindo a essa célula furiosa. Para que o modo Rambo não seja ativado, diversas células da retina secretam citocinas que modulam a atividade glial. São as células de Miller, os fotorreceptores e o EPR. Todos eles falando na micróglia, está tudo bem, fica tranquila. Mas existe uma molécula que promove muito a inflamação e a ativação desse modo Rambo. Essa molécula é o liso-PS. Nos pacientes com síndrome FARC, um gene que está mutado é o ABHD12. E esse gene codifica uma enzima, uma proteína, que é muito importante para a degradação do liso-PS. Quando o liso-PS não é degradado, ele acumula e não tem nada que deixe a micróglia mais irritada do que liso-PS acumulado. Em modelos animais, foi visto que o ABH12 não funcionante leva a um acúmulo de liso-PS, a micróglia que estava num estado de repouso é ativada, ativa o modo Rambo e começa a comer outras células, outros neurônios que estão saudáveis, levando a um espectro muito parecido com o da síndrome FARC. Aqui nesse corte histológico, a gente consegue ver muito bem essa diferença morfológica. É um corte histológico de cerebelo de ratos. Que um rato controle, a micróglia bem menor, né, toda ramificada, e aqui no rato nocaute para BHD12, a micróglia bem maior, bem mais gordinha, com os braços retraídos e com muita fome. Na retina, é possível a gente também observar a ativação da micróglia em várias outras patologias. Aqui nessa imunofluorescência, as micróglias são todas essas que estão em verde. E os núcleos celulares, o que está em azul. Aqui é a camada de fotorreceptores. Aqui no controle, né, no estado fisiológico, as micróglias estão lá na camada plexiforme. E aqui em ratos modelo para retinose pigmentar, a gente percebe que a micróglia é ativada e começa a invadir as outras camadas da retina. Aqui no dia 15 e aqui no dia 21 a gente percebe como os fotorreceptores estão degradados, as micróglias são subretinianas bem maiores e além de comer todos esses fotorreceptores, a micróglia ainda perpetua a inflamação nessa região, o que a longo prazo pode ser danoso. O OCT pode ajudar a gente na identificação dessas micróglias ativadas. Foi observado que em estados inflamatórios, aqui em ratos em uma situação hiperglicêmica, onde a micróglia está bem ativada, no OCT a gente começou a observar alguns pontos hiperrefletivos, que podem indicar que nessa retina a micróglia está ativada. Em diversas outras patologias, esse sinal pode ser observado, como no diabetes e na DMRI, e faz a gente pensar, será que se a gente conseguir controlar um pouco da atividade dessa micróglia, a gente vai conseguir preservar um pouco mais a estrutura da retina?
É importante lembrar também que nem tudo que é ponto hiperrefletivo é micróglia ativada. Podem ser exudatos, na DMRI podem ser um pouco de EPR que começou a proliferar, a migrar. A síndrome FARC é uma doença autossômica recessiva ultra rara, causada por uma mutação desse gene, o ABHD12. Até agora, no planeta, foram descritos 51 pacientes, numa proporção 2:1. Esse daqui é o primeiro caso brasileiro da doença. A clínica da doença é a de polineuropatia. Nesses pacientes, esses 51 pacientes, ela foi o acometimento mais prevalente. Cursa com sintomas auditivos, a hipoacusia neurosensorial, que foi o primeiro sintoma relatado por esses pacientes. Também cursa com ataxia, retinose pigmentar e catarata. Ao contrário da maioria das retinoses, que cursam com uma catarata subcapsular posterior, os pacientes com FARC vão apresentar outros tipos, como a cortical, sutural e também com uma subcapsular posterior. Em estudos com esse peixinho de aquário aqui, o zebrafish, nocaute para BHD12, mostrou-se que o cristalino deles já era opaco já desde a embriogênese. Então, talvez esse gene seja importante também para a formação do cristalino. Depois da FACO, a visão pode não melhorar tanto. Isso porque a síndrome cursa também com um fenótipo de retinose pigmentar. O paciente vai apresentar nictalopia, constrição de campo visual. No fundo de olho, ele pode apresentar a tríade clássica da retinose, que é a palidez de disco, a atenuação arteriolar e as espículas ósseas. Na autofluorescência, alguns apresentam um anel hiperautofluorescente e a degeneração progride até atingir o centro da fóvea. Como a síndrome tem um acometimento heterogêneo e existem pacientes que apresentam somente alguma das características, e além disso os acometimentos podem ter intervalos de anos para surgir, é muito comum que o primeiro diagnóstico seja equivocado. Aqui agora eu vou apresentar alguns dos diferenciais, doenças que foram as primeiras hipóteses diagnósticas no início da investigação desses pacientes que foram posteriormente diagnosticados com FARC. A principal delas é o Usher, que é a retinose pigmentar sindrômica mais comum, inclusive aqui no nosso ambulatório. Essa é a retinografia de um paciente aqui no nosso ambulatório com mutação no USH2A, apresenta esse padrão de retinose pigmentar e ele também apresentava uma hipoacusia moderada. Os pacientes com Usher tipo 3 podem apresentar também uma disfunção vestibular, o que pode ainda mimetizar ainda muito mais esses pacientes com FARC. A doença de Refson que é causada pelo acúmulo de ácido fitânico e cursa com o acúmulo de peroxisomo, também é um diagnóstico diferencial importante. Ela é uma doença clínica muito parecida, ela tem uma clínica muito parecida com a FARC, inclusive a geneticista que descreveu que fez o primeiro relato de FARC em 2010, em uma família norueguesa, descreveu a FARC como uma doença Refson-like, que tinha uma mutação provavelmente no cromossomo 20. No ano seguinte, ela achou o gene que era afetado e caracterizou essa síndrome. O Refson cursa com ataxia, retinose pigmentar, polineuropatia, catarata, hipoacusia e algumas anormalidades ósseas e cutâneas. Outro diferencial importante, aqui outro paciente do nosso ambulatório, o paciente seguido pela Mari Misawa, paciente com Charcot-Marie-Tooth, que é a polineuropatia hereditária mais comum. O paciente vai apresentar também atrofia muscular, o PET-Charcot, oftalmoplegia e uma retinose pigmentar light. Aqui outro paciente do nosso ambulatório, outro diferencial, né, a ataxia espinocerebelar tipo 7, que cursa com uma degeneração macular. Aqui dá para ver um pouquinho, e aqui no CT dá para ver melhor. Cursa com uma degeneração macular inicialmente, que depois progride para a periferia com essas lesões numulares. A ataxia é progressiva e causa a morte precoce desses pacientes. É uma doença bem dramática para a família, principalmente por causa da antecipação genética. A doença vai ficando pior a cada geração que passa. No caso dessa nossa paciente, a mãe dela viveu até os 40, ela tem hoje 14 e já tem um acometimento já bem severo da doença.
E como que é o tratamento da síndrome FARC? Como é uma doença muito nova, não existe nenhum tratamento até o momento. Mas eu fui pesquisar para ver se existe alguma substância, né, alguma molécula que faz com que a micróglia não fique ativada. E existe essa que eu achei mais interessante, a minociclina. Ela já foi utilizada em alguns estudos com ratos. Ah, ela é um antibiótico que é utilizado para acne e faz com que a micróglia não fique tão ativada. Aqui em um rato com retinose, a gente percebe que a micróglia já começou a degenerar bastante, os fotorreceptores no dia 21, e nos ratos que tomaram a minociclina, os fotorreceptores bem preservados. Então, talvez esse antibiótico seja uma possível terapia para essa síndrome super rara. Se não tem nenhum tratamento, será que existe alguma forma da gente prevenir essa doença? Existe, através do PGTM, que é o teste genético pré-implantacional para doenças monogênicas. Eu fui aqui embaixo do ambulatório de oftalmo, no quarto andar, falar com o pessoal da reprodução humana também, aproveitando um pouco desses super profissionais que tem aqui no Hospital das Clínicas, e para minha surpresa estavam lá todos os assistentes da reprodução humana, inclusive o pessoal que fez o primeiro transplante de útero do Brasil. E aí, fiquei tirando as minhas dúvidas, eles me deram uma aula sobre PGTM. Eles me explicaram o seguinte: é uma terapia que eles já fazem corriqueiramente na clínica deles já há anos, e funciona da seguinte maneira: eles fazem o teste genético dos pais com a mutação. Quando eles acham a mutação, eles fazem uma sonda específica, personalizada para essa família, fazem a FIV. Nos embriões, eles vão utilizar essa sondinha personalizada para saber qual que é o embrião que está afetado. Sabendo o embrião afetado, eles só vão implantar o embrião sadio, que não tem a doença. E eles têm uma taxa de sucesso muito grande com essa terapia. Eu também conversei sobre valores com ele, que é uma coisa que os pacientes sempre perguntam. Eles falaram que para fazer a sonda sai mais ou menos uns 10 mil, para fazer a FIV depende do local, mas é de 20 a 30, e para testar cada embrião, mais ou menos 1.000 e pouquinho por embrião. No total, sai mais ou menos uns 50 mil reais para fazer essa terapia. Esse valor ainda é um pouco alto, né? Mas com o passar dos anos, com certeza vai baratear. Hoje, então, para finalizar, a gente viu um caso super raro de síndrome FARC, um pouco sobre o funcionamento e a importância da micróglia no sistema nervoso central e na retina. E hoje a gente viu também como esses dois órgãos estão interligados. Nesses próximos anos, com certeza a gente vai ver muitos papers falando sobre essa conexão. Na síndrome FARC, como a alteração é muito grosseira, é muito fácil a gente perceber essa relação. Mas em outras patologias, como o Alzheimer, o Parkinson, algumas demências, que também cursam com alterações retinianas, essa relação não é tão fácil da gente perceber. Mas a máquina, com a inteligência artificial, hoje vem exames simples, oftalmológicos, como uma retinografia ou um OCT, ela consegue predizer se o paciente vai ter ou não a doença com uma acurácia muito boa e com anos antes do paciente apresentar qualquer sintoma inicial da doença. No Alzheimer, eles conseguem predizer com uma acurácia boa 5 a 7 anos antes do paciente apresentar o primeiro sintoma, vendo uma retinografia se o paciente vai ter ou não a doença. Então, quem diria, né? Como o professor Pimentel fala, os olhos, a janela da alma, olhos, a janela do cérebro. Então, talvez a oftalmologia seja a grande próxima revolução da neurologia. Queria agradecer a atenção de todos. Obrigado. Parabéns, Almaty. Almaty é uma pessoa brilhante e tem essas duas características, Almaty, que são muito importantes. Eu acho que o Almaty é um cara que estuda muito e se interessa por genética, e já tem esse interesse por genética já faz alguns anos. E, e além disso, ele se põe em contato com esses grupos que são grupos brilhantes que a gente tem trabalhando do nosso lado aqui no ambulatório, no hospital. E com isso ele conseguiu fazer o diagnóstico pela primeira vez dessa síndrome no Brasil, FARC.
né? São poucos pacientes descritos no mundo. Tomote, parabéns, brilhante teu caso e tua apresentação, espetacular, tá? Parabéns, continue assim, né? E se deixa, você passa toda essa cultura e, e essa tenacidade pra gente, tá? Com toda essa leveza que você faz isso, tá? Parabéns, cara. Obrigado. Agora, agora a gente vai fazer a imagem e a Paula Dandara, que é fellow, vai apresentar a imagem pra gente. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Então, meu nome é Paula, sou fellow de retina do segundo ano. Gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio e ao Dr. Eduardo e aos meus colegas Paula Perazzo, Fernanda e Daniel. A imagem, então, é de uma mulher de 61 anos com queixo de olho seco. Ela tinha uma acuidade visual corrigida de 20/30 e 20/25, com esses achados. E aí eu gostaria já de abrir para hipóteses, discutir qual exame, quais achados e diagnósticos diferenciais. Então, Cleide, Jorge, Mauro, André, como é que a gente segue com essa imagem aqui para fazer o diagnóstico do que esse paciente tem? O diagnóstico em duas formas. O que representa essa imagem, em primeiro lugar, e qual a patologia associada a ela, tá? Essa imagem me lembra quando você tem dimples, quando você tira a limitante interna no buraco de E- só que é, tá, mas é tá. um pouquinho diferente porque essa paciente não tem cirurgia de membrana epirretiniana Mas prévia, certo? o que lembra essa imagem que você vê de primeira mão, essa falha nas fibras nervosas, Hum, mas só que isso acontece na arcada temporal superior, se eu não estiver errado. uhum, Esse exame é o quê? Esse método de imagem é o quê? isso. Então, você quer falar o que você está mostrando aqui, Paula? Esse é um OCT angiography, o ANFACE. Que tá na retina interna, certo? Isso. Tá Esse bom. paciente Ah, tem alguma doença neurológica pós-quiasmática? Então, Mauro, seria André, seria um diagnóstico diferencial, mas ela não tem, tá? Porque você pensou nisso, qual alteração morfológica no OCT que você vê nessa situação? Que você está pensando? Não, não, na verdade não bateria, porque teria que ser uma coisa homônima, e aí não está homônimo. Então, Isso aqui podia ser uma sequela de uma oclusão de M-retina. Ela não tem as hemorragias aqui, né? E ela teria mais alterações, Jorginho, tá? Então, eu acho que aqui o exame. A Paula vai mostrar depois. De melina. Oi? Não sei, porque é estranho. Enfim, Aham. tem angiografia, mas aparentemente o que está mostrando aí não são vasos. O OCT, Não. acho que o anfácio estrutural do OCT angiografia pode ser fibras de mielina, persistência de fibras de mielina, talvez. Mas então, mas Mauro, aí eu acho que está esquentando. Você fala de um desarranjo de fibras de mielina, de depósito de mielina na camada de células ganglionares, lá em cima, certo? Tá? Sim, Seria uma alteração. Não é aqui exatamente. Aqui a gente está falando de uma outra alteração que, em vez de ter compactação de tecido, mais parece que, como o Jorge falou, um DONF, né? Um alargamento dessas estruturas. Por isso você vê essas imagens escuras entre elas, certo? Numa imagem nossa, você tem um face aqui. É claro que a gente está mostrando só um método, só uma alteração num exame, a gente vai mostrar a avaliação multimodal para facilitar o diagnóstico da patologia e da doença por trás dela, tá? Então, De então qualquer forma, parece que segue o trajeto da camada de fibras, né? A isso. distribuição. A M-retina superior parecendo um defeito arcuado, parecendo um defeito pegando toda essa arcada aí até o nervo óptico. E embaixo Tá. também, né? No olho esquerdo fica mais evidente, também junto à tem. arcada temporal inferior também tem. Ele segue o É, trajeto da camada de fibras. É alguma coisa que, não sei é, se afastou as fibras ou...
um Tá. edema entre elas, alguma coisa desse tipo. No olho Isso, direito temporal, talvez tenha umas alterações vasculares pequenas, telangiectasias pequenas ali, temporais à FOB. pode ser secundárias a esse processo, né, Mauro? Isso, logo no, na temporal fóvea, né? Às 9 horas lá. Exato. Mas aqui, não necessariamente precisa ser uma alteração da camada de fibras nervosas, mas pode ser uma alteração secundária que afete essas fibras, né? Não primária, mas secundária. E tem várias formas de Ne- você. Nervo Hum, óptico tá tudo bem. nervótico, tá tudo bem. Tá? Então não tem alteração no nervo óptico, tá? Então, assim, ótimo que vocês sugeriram, perfeito a imagem, que é difícil para você, a partir dessa imagem, fazer um diagnóstico. Eu acho melhor, Paula, você seguir, mostrar as avaliações de imagem na sequência, daí para a gente facilitar esse diagnóstico aqui, tá? Certo. Então, aqui é a retinografia de ambos os olhos, a retinografia de grande angular do olho direito e do olho esquerdo, autofluorescência, angiofluorescinografia, as demais fases não acrescentavam nada, o OCT angiography de ambos os olhos, e aqui é a imagem do OCT estrutural do olho direito e do olho esquerdo. Uma retinosquise. É, Então, E ela tem retinosquise não só de retina interna, que é o que aparecia na imagem no anfaz, e sem nenhuma outra alteração estrutural, então isso aqui parece ser mais, talvez, tracional ou comprometer alguma estrutura que mantenha isso compactado, certo? Como ela tem esquise na retina externa também, né? Que a gente vê nos cortes aqui no olho esquerdo, pelo menos que deu para ver, tá? Então, assim, uma coisa é aquilo que a gente estava vendo são alterações tracionais na camada de fibras nervosas. Então, você via essa falta de tecido nessa região, então ficava aquela imagem escura e clara intercalada, né? Seguia a camada de fibras nervosas porque isso é uma esquise na retina interna. Se a imagem fosse mais profunda, a gente veria esquise na retina externa também, tá? Então, às vezes, a gente não está acostumado a ver essa imagem isoladamente, e não está mesmo, e a gente fica pensando, puxa, mas então isso é uma forma de a gente avaliar essas alterações que estão aqui no nosso ET estrutural de uma outra forma. Não faz. Mas, então, essa era a imagem que ela mostrou no começo, certo, Paula? Mas aqui certo. tem outro diagnóstico que a gente quer que vocês façam. O que que esse paciente tem de base aqui? Você tem alguma outra imagem para mostrar, Paula? De imagem não, agora é a história, doutor, e a família. Então, isso. Então, vamos lá. Então vamos ver a história para ver se vocês fecham o diagnóstico, tá? Então, essa mulher tinha síndrome de Sjögren, chegou a usar hidroxicloroquina por 6 anos, era hipertensa, tinha DPLC e tinha uma história também de surdez neurosensorial bilateral e faz uso de aparelho auditivo. Ela tinha uma hipermetropia e astigmatismo leves, na biomicroscopia não tinha outra alteração além do olho seco, e de exames laboratoriais ela tinha hematúria, proteinúria, até considerável, né, 1,2 gramas por litro, bem acima do valor de referência, mas com ureia e creatinina normais, e vários outros exames de urina prévios mostravam essa hematúria. Por esse mesmo motivo, ela me disse que em 2005 ela fez uma biópsia renal e foi diagnosticada uma glomerulosclerose segmentar focal. Eu convoquei os filhos para eu avaliar. Ela tem 2 filhos homens, então o primeiro tinha 42 anos, já tinha sido submetido a um transplante renal há 10 anos e tinha uma história de hipoacusia, acuidade visual corrigida de 20/40 parcial. Ele tinha esse afinamento da mácula temporal, que dá para ver no OCT estrutural e também aqui no mapa de espessura. Porém, tem um viés que esse paciente fez um laser meio estranho aí, nessa região temporal, aqui ao longo das arcadas. Ele não sabe referir muito bem o porquê, mas foi há muitos anos e
possivelmente tem relação com uma hipertensão que ele tinha antes de ser submetido ao transplante renal. Mas na biomicroscopia, ele também tinha esse achado, na retroiluminação, em ambos os olhos. E o outro filho tinha uma baixa visão desde os 16 anos, no olho esquerdo, e na topografia era compatível com ceratocone, mas ele aparentemente tinha um afinamento também da retina temporal. E alguém pensa em alguma hipótese diagnóstica? Em Alport. Tá? É. Uhum. Então, se você juntar a hipoacusia, essas alterações no OCT, esse afilamento temporal, lente cone anterior, certo? E isso está prevalente nos meninos, mas comumente, mas tem uma mãe que a Paula vai discutir se é portadora ou se existe algum nome mais adequado para isso, né? Com aquelas alterações, provavelmente também associadas a alterações no colágeno 4, mas ah, menos importantes, né? Do que as alterações talvez que os filhos tenham, né? É isso. Então, síndrome de Alport. Paula, algum outro questionamento aqui? Você pode seguir. Não, agora eu vou mostrar os achados que a gente encontrou nos artigos, doutor. Então, só para relembrar. Então, a Paula mostrou primeiro uma imagem em face do ACTA, mostrando alterações de desestruturação da retina interna, tá? Depois ela mostrou, então, a imagem dos filhos. Assim, então, são 2 filhos afetados, com alterações que são mais típicas do Alport, alterações do OCT, além de alterações clínicas de hipoacusia, de nefropatia, né? E da biomicroscopia, que ela tem um lente cone anterior, certo, Paulo? Então segue. Só ter um comentário super rápido, Fala, mal. tentando Uhum. entender a imagem da semana, enfim, aquela primeira imagem. Acho que por conta da retinosquise, ali a gente só estava vendo só as fibras nervosas, não tinha mais nada. Por isso dava a Isso. impressão que tinha fibras É que elas nervosas estão meio separadas, doutor. e não tinha outra estrutura ali para confundir o slab. Uhum. Isso. Paula, você quer Pode continuar? seguir? Tá, Pode. joia. Então, é mesmo síndrome de Alport. Fazendo uma breve revisão, esses pacientes, então, cursam com nefropatia hereditária progressiva associada à perda auditiva neurosensorial e anormalidades oculares. A prevalência é desconhecida, varia de 1 para 5.000 a 1 para 50.000 e é dividida em 3 modos de herança. Tem o ligado ao X em 80% dos pacientes, autossômico recessivo em 15% e autossômico dominante em 5% deles. É causada pela mutação no gene COL4A, que codifica o colágeno tipo 4, que é a proteína mais abundante nas membranas basais. A herança ligada ao X geralmente está relacionada à mutação nesse COL4A5 e as heranças autossômicas relacionadas à mutação no gene COL4A3 e A4. Cada gene desse codifica uma cadeia alfa, que varia de alfa 1 a alfa 6, e elas se combinam em 3 para formar uma estrutura em tripla hélice que é específica de algum órgão. Então, a que nos interessa mais aqui é essa combinação alfa 3, alfa 4 e alfa 5, porque ela é encontrada na membrana basal do glomérulo, na cóclea e nos olhos, onde tem membrana basal, córnea, cristalino e retina, causando essas anormalidades da síndrome de Alport. Nos rins, o acometimento dessa membrana basal do glomérulo vai torná-la excessivamente permeável e fina, permitindo a passagem de eritrócitos. Então, uma das primeiras manifestações é a hematúria microscópica. Esse paciente pode evoluir com albuminúria e hematúria macroscópica, evoluir com insuficiência renal e até falência renal. Pode também eles manifestarem na biópsia essa glomerulosclerose focal que foi vista na nossa paciente, mas isso não é um achado típico. E a base do tratamento são o IECA e o BRA, que a paciente usa. Ela usa enalapril e losartana. E alguns pacientes vão precisar de transplante, em geral, homens. A surdez desenvolve-se durante a adolescência e aqui no ouvido interno tem essa estrutura chamada cóclea e ela comporta o órgão de corte, que são células ciliadas ligadas a uma membrana basal.
quando você tem essa doença do colágeno, há uma incapacidade de gerar sinais nervosos, levando a uma perda auditiva neurosensorial. Nos olhos pode haver envolvimento corneano, com erosões superficiais. Então, você tem uma membrana de Bowman anormal que se adere fracamente às estruturas adjacentes, né, ao epitélio e ao estroma. Então, pode deixar cicatrizes e opacificações corneanas. Pode ter também a distrofia polimorfa posterior, que já é um acometimento da membrana de DCM. Ela é mais rara, porém mais grave, e às vezes pode requerer transplante. Então, aqui nesse feixe é possível visualizar as vesículas presentes nessa distrofia polimorfa e também aqui na microscopia especular. Um dos achados mais típicos é o lenticone anterior, que é essa protusão cônica do cristalino. Pode ser visto aqui na retroiluminação a partir desse sinal da gota de óleo, e aqui também uma outra imagem mostrando esse abalamento no pentacam. Lenticone posterior é mais raro. Esses pacientes também podem desenvolver catarata, especialmente subcapsular, porque a cápsula é bem fina e frágil, ela vai sofrendo rupturas, e no processo de cicatrização pode ter a indução da opacificação do cristalino. Na retina, o colágeno 4 está principalmente na membrana limitante interna, que está na superfície, né, na região mais anterior da retina, e na membrana de Bruch. A membrana limitante interna é uma membrana basal para as células de Miller, que são essas células representadas aqui, focadas aqui pela seta vermelha, e elas fornecem suporte estrutural e funcional para as demais células da retina. E a membrana de Bruch tem 5 camadas, 2 delas são membranas basais, a membrana basal do EPR e a membrana basal da corocapilar. Citando então essas manifestações retinianas, tem a retinopatia Dotchen-Fleck, que são essas granulações amareladas aqui perimaculares. Surge essa linha de demarcação entre a retinopatia e essa mácula que perde o brilho, formando esse sinal do losango. Essas lesões, elas estão superficiais na retina, então elas são vistas como esses pontos hiperrefletivos no CT. Pode haver também retinopatia periférica. Estudos com a CT sugerem que essas lesões periféricas elas estão a nível de EPR e membrana de Bruch. Afinamento temporal da retina é outro sinal clássico, como o nosso paciente tem, o paciente transplantado. Hipoplasia foveal que pode ser diagnosticada com essa zona vascular pequena ou ausente. A fóvea em escada também foi descrita porque esses pacientes têm uma interface vítreo-macular normal e na vigência de uma tração vítreo-macular pode-se haver essa remoção das camadas retinianas internas, buracos maculares e lamelares, e essa retinosquise, a mais clássica, que com nível de clivagem aqui na plexiforme externa também pode acontecer. Essa é um corte de OCT da nossa paciente. Esse artigo foi publicado no Retina em 2022 e ele teve o objetivo de caracterizar esse espectro de afecção da limitante interna na síndrome de Alport. Foram incluídos 42 olhos, então tinham homens com doença ligada ao X, homens e mulheres com doença recessiva e 7 portadoras do sexo feminino ligadas ao X. Eles viram, então, essa membrana limitante multilamelada com várias colunas verticais, né, interconectadas, essa esquisse da retina interna, e ela teve correspondência no anface com esse padrão que eles chamaram de cavitário, principalmente aqui ao longo das arcadas vasculares. Seria o correspondente ao nosso achado, e eles descrevem, né, como estrias curvilíneas seguindo a fibra nervosa, e se dá pela lamelação da membrana limitante interna e essa divisão tracional da retina. Eles viram também nesse artigo, no anface, áreas de deiscência da camada de fibras na região macular, principalmente na região perifoveal temporal, e isso lembra muito o Dönfeld, né? Que são olhos que tiveram a membrana limitante removida durante uma cirurgia, especialmente para buraco macular, e que evoluíram com essa aparência de dissociação da camada de fibras nervosas. Isso acontece porque você desestrutura a célula de Miller e são elas que mantêm os feixes das fibras do nervo óptico próximos uns aos outros. É possível inferir também o tipo de herança de uma mulher afetada a partir das características clínicas. Então, aqui, as características de uma mulher com herança ligada ao X e nesse lado, as características de uma herança autossômica recessiva. No geral, a herança recessiva ela tende a ser mais grave e mais precoce. Nossa paciente provavelmente tem herança ligada ao X, tanto pelo filho afetado, quanto
quanto pelas manifestações, né, mais tardias e menos graves, além da ausência de lenticone, que é mais comum na doença recessiva. E geralmente, quando nós falamos de uma doença ligada ao X, nós pensamos apenas em homens afetados. Realmente, eles tendem a ser mais graves, porque a mulher em heterozigose ela vai ter apenas um X mutado, então ela tem um X sadio. Mas nós vimos que essas mulheres também podem sofrer com a doença, e na literatura existe uma discussão do termo mais adequado para essas mulheres com herança ligada ao X. Poderia ser portadoras, a menos que elas tenham alguma manifestação clínica, mas muitos autores advogam essa importância de chamá-las de afetadas, porque reflete melhor o risco que essas pacientes têm e a necessidade de uma abordagem mais cuidadosa para diagnóstico e tratamento precoces, porque essa doença é mais prevalente nelas, claro, menos grave, mas elas são subdiagnosticadas e muitas vezes não são tratadas. Em relação aos diagnósticos diferenciais, tem a distrofia da membrana limitante interna. Eu achei muito parecido. Na verdade, como é o de herança autossômica dominante, eu convoquei a família mais para tentar achar alguém com achados, né, semelhantes, mas aí, avaliando a história, eu vi que era síndrome de Alport e eles não tinham o diagnóstico de síndrome de Alport. Cursa com defeito primário da célula de Miller, uma síntese anormal da membrana limitante interna, e essa alteração do reflexo no polo posterior é bem característico. Tração vitreoretiniana em membranas epirretinianas, geralmente elas são unilaterais. A tração tende mais a uma esquise focal, e as membranas cursam mais com fluido do que esquise. A retinosquise juvenil também é uma herança ligada ao X. O gene mutado é o RS1, que codifica a proteína retinosquisina, que é uma proteína também muito importante para a integridade das células de Miller. O MACTEL2 já é uma condição adquirida, mas também envolve uma degeneração das células de Miller na sua fisiopatologia e pode surgir essas cavitações da retina interna. Se a gente tiver um corte foveal da nossa paciente, parecem, né, cistos ou cavitações na retina interna, que nesse caso aqui a gente sabe que é pela tração. E a síndrome do cone S, vai haver um aumento desses cones S, né, ou azuis, uma redução dos demais cones, redução importante também de bastonetes, degeneração difusa da retina e essas lesões nas arcadas brilhantes, e entra no diagnóstico diferencial porque é comum haver retinosquise macular e periférica. Esquise macular miópica, pela seta azul, é possível visualizar uma esquise na retina interna também, e pelo asterisco, uma esquise retiniana externa. Há uma ectasia progressiva da esclera, então esse olho vai crescendo e sofre uma resistência relativa a esse estiramento pela retina interna e pela rigidez dos vasos. Então acontece tração e pode haver essas esquises. E o sniffer, né, ou retinosquise foveomacular idiopática estrelada não hereditária, que é uma condição geralmente unilateral, predomina no sexo feminino. Essas cavitações, geralmente, elas surgem aqui na nível da plexiforme externa. Em geral, na angiofluorescinografia não há extravasamento, mas também elas decorrem de uma tração nas células de Miller. Era isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Excelente, Paula. Parabéns pela revisão e parabéns pelo diagnóstico que a família não tinha a partir de alterações oftalmológicas da síndrome de Alport, né? E ótimo, excelente. Parabéns, Paula. Agora a gente vai mostrar um artigo que é um artigo polêmico, que a Fernanda Suzana, que é R2, vai apresentar. O artigo fala sobre fotobiomodulação. A ideia da fotobiomodulação, feita por um aparelho que chama Valeda, é você estimular a retina, os fotoreceptores, e estimular, teoricamente, a mitocôndria desses fotoreceptores. Não se sabe como é essa resposta, e nem como quantifica, e nenhum biomarcador dessa resposta. E a ideia seria você tornar os fotoreceptores mais íntegros e preservar a visão desses pacientes ao longo do tempo. Ah, Foi feito um estudo de fotomodulação em diabetes, em retinopatia diabética, para melhorar o edema macular diabético, uma fase 2 que não foi para a fase 3 porque não houve nenhuma melhora em relação ao placebo. E foram 3 estudos, esse é o Lysite 3. Dos 2 estudos anteriores não mostraram nenhum benefício em relação a ganho de acuidade visual,
dos pacientes tratados com a fotobiomodulação em relação aos pacientes controle. E essa é a terceira publicação do grupo insistindo na validade da fotobiomodulação para estimular fotorreceptor. Isso foi publicado no Retina agora, recentemente. Tem vários vieses esse trabalho, vários que a Fernanda vai mostrar. O Mauro também vai comentar. Então, eu agradeço aí a Fernanda e o Mauro para apresentarem um artigo e depois a gente pode comentar em conjunto, tá? Fernanda. Obrigada, Sérgio. Então, eu sou a Fernanda Suzana, sou residente do segundo ano e vou apresentar o artigo da semana. Gostaria primeiramente de agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel e o Dr. Mário Goldbaum pela ajuda na formulação dessa apresentação. Calma que eu não estou conseguindo. Ah, consegui. Então, eu vou apresentar o LightSight 3, que estuda a eficácia e a segurança da fotobiomodulação na DMRI seca usando o Lumitera Valeda. Então, a DMR seca é responsável por 90% dos casos e ela decorre do acúmulo de material extracelular abaixo da EPR e pode evoluir para atrofia geográfica, que leva à morte dos fotorreceptores e perda da visão. Atualmente, não há outros tratamentos aprovados para DMR seca além dos antioxidantes, e essa suplementação diminui a progressão em 20 a 25% dos olhos. Então, um pouco sobre a fotobiomodulação, ela é a luz do espectro visível ao infravermelho aplicada em um tecido selecionado, isso para estimular componentes da cadeia respiratória mitocondrial, estabilizar a função metabólica e iniciar a sinalização de cascatas que promovem a proliferação celular e a citoproteção. Eles fazem isso a partir da ativação da citocromo C oxidase, que aumenta a função da via de transporte de elétrons e promove a produção de ATP. O dispositivo que é aprovado para fazer essa fotobiomodulação na União Europeia e no Brasil é o Valeda Lumitera, mas ele ainda não foi aprovado pelo FDA. E o Valeda, ele usa 3 comprimentos de onda distinto, então o amarelo, que eles dizem que inibe o VEGF e promove a geração de óxido nítrico, o vermelho, que estimula a ligação de O2 e ATP, inibe a inflamação e apoptose celular, e o infravermelho, que estimula a transferência de elétrons e ATP e também inibe a inflamação e apoptose celular. Então, eu vou apresentar o LightSight 3, já existiu o 1 e o 2. O primeiro viu a eficácia e segurança da fotobiomodulação e o segundo os efeitos clínicos e anatômicos e da qualidade de vida da fotobiomodulação. Os 2 primeiros usaram poucos pacientes, então 40 e poucos olhos, para fazer essa análise, e tem diversas falhas nos métodos que eu vou mostrar mais para frente e passaram também para esse LightSight 3. Mas o que eles colocam como resultado é que teve uma melhora da acuidade visual, e isso vai ser discutível pela questão dos métodos, e a gente vai falar um pouco mais para frente. O objetivo do LightSight 3 foi avaliar a terapia da fotobiomodulação de múltiplos comprimentos de onda na DMRI seca, usando o sistema de entrega de luz Lumitera Valeda. Nos métodos, eles incluíram participantes com mais de 50 anos, com DMR seca, leve e intermediária, e acuidade visual de 20/32 a 20/100. Então, a primeira falha desse estudo é que eles pegam pacientes que alguns contribuíram com um olho só e outros contribuíram com os 2 olhos, sem muita seleção de como fazer isso. Foi um estudo multicêntrico, duplo cego, randomizado e controlado por simulação e prospectivo. O que é controlado por simulação? Então, como o dispositivo ele entrega uma luz, ele emite uma luz, para os pacientes não perceberem se são controle ou tratado, e para os examinadores também não perceberem isso, então, para manter esse grupo mascarado, era preciso que o dispositivo entregasse alguma luz também. Então, ele tem uma luz com o mesmo comprimento de onda, mas uma fluência menor. Então, isso é o grupo simulação. E o desfecho primário foi a diferença de acuidade visual em 13 meses. Na análise estatística, eles usam o Linear Mixed Effects Model, que foi usado para avaliar a mudança de linha de base após o tratamento e o efeito do tratamento na mudança de linha de base. E para análise da eficácia, eles usaram ou o valor medido ou o valor ranqueado, caso fosse não paramétrico.
O valor ranqueado, ele não é muito usado em estudos. E toda vez que uma análise estatística usa algo que não é muito comum, isso gera uma pulguinha atrás da orelha, assim, né? Por que que eles foram usar essas técnicas menos usadas? Então, a gente vai mostrar que talvez isso tenha sido com o propósito de mostrar um resultado positivo, um resultado estatisticamente significativo. Então, nesse estudo, eles incluíram mais pacientes do que nos anteriores, então, a gente tem 148 olhos incluídos, e nos resultados, na parte de eficácia, eles falam que teve um aumento da acuidade visual e que isso foi significativo, com um P de 0,02. Isso usando aquela análise de ranqueamento. Então, a fotobiomodulação aumentou 5,4 letras e a simulação aumentou 3,0 letras. Além do fato deles terem usado uma outra análise de ranqueamento, a gente tem que sempre pensar o que é estatisticamente significante e o que é clinicamente significante. Então, a gente vê que tem uma diferença de 2,4 letras e pensar se isso realmente é clinicamente significante. Numa segunda análise, eles falam sobre quem teve um aumento de mais do que 5 letras, então teve 55% dos pacientes que fizeram fotobiomodulação e 40,6 pacientes do grupo simulação. E falam que a diferença foi significativa da acuidade visual em todas as visitas. Aqui, eles não colocam isso em nenhuma parte do corpo do texto, mas na tabela, eles colocam o intervalo de confiança do aumento de letras entre o grupo da fotobiomodulação e do grupo simulação. E a gente consegue ver que no intervalo de confiança de 95%, tem um overlap grande entre esses dois grupos. Então, isso faz a gente questionar mais uma vez aquele P de 0,02 usando a análise de ranqueamento. Agora, os resultados anatômicos. Então, não houve nenhuma mudança no volume de drusas maculares nos pacientes tratados com fotobiomodulação, mas mesmo com esse resultado, eles colocam alguns exemplos para, enfim, para ilustrar exemplos que tiveram essa diminuição do volume. Então, nesse exemplo, o Mauro notou super bem e me passou esse dado, que eles não colocam, eles cortam a data do exame final e eles também aumentam o zoom na imagem, da segunda imagem. Então, isso pode ter sido só uma falta de zelo com a edição da imagem, mas é outra coisa que deixa uma pulga atrás da orelha nesse estudo. Outra análise que eles fazem. Eu estava conversando com a Marieta. Outra análise que eles fazem da atrofia geográfica, de novo, então, pacientes que não tinham atrofia geográfica, que ela foi maior no grupo simulação, de 9,8%, em relação à fotobiomodulação, de 1,1%. Isso foi estatisticamente significante. Eles também comentam que teve uma tendência numérica a aumento da área da lesão no grupo controle, no grupo Sham em relação ao grupo da fotobiomodulação, mas isso não foi estatisticamente significativo. Agora, sobre a segurança nos resultados, a gente também tem algumas falhas. Então, eles falam que 22% dos olhos apresentaram pelo menos um efeito ocular adverso, e falam que teve 4 efeitos adversos oculares específicos que foram considerados relacionados ao tratamento. Então, apesar deles colocarem uma tabela com todos os efeitos oculares adversos que tiveram no estudo, eles não falam quais foram relacionados ao tratamento, em nenhum lugar do estudo. Então, isso seria um dado que seria importante ter. Mas quando eles falam dos efeitos oculares adversos relacionados ao dispositivo, aí eles especificam que sim, foi só olho seco. Não teve mudanças significativas na perimetria ou visão de cores, e a conversão para DMR neovascular foi de 1,8% no grupo simulação e 5,4% no grupo de fotobiomodulação. Então, teve mais no grupo da fotobiomodulação em relação à simulação.
mas teve mais ainda nos grupos não estudados. Então, isso provavelmente precisaria de um N maior para a gente ter uma conclusão definitiva sobre esse efeito adverso, que é um pouco mais raro. Então, aqui só mostrando a parte da conversão para DMR neovascular. A discussão do trabalho é que houve um aumento da acuidade visual entre a fotobiomodulação e a simulação de 2,4 letras, e isso foi considerado significativo na análise de ranqueamento. Teve também 55% do grupo tratado com fotobiomodulação em relação a 40,6% do grupo simulação tiveram um aumento maior ou igual a 5 letras. Houve menos atrofia geográfica, de novo, no grupo de fotobiomodulação em relação à simulação, mas não teve uma diferença entre o aumento da área. E a incidência de conversão para DMR neovascular foi maior no grupo da fotobiomodulação em relação à simulação, mas foi menor do que os não tratados. Aí a conclusão que eles colocam no estudo é que a fotobiomodulação foi bem tolerada com um perfil de segurança adequado. Mas eu acho que seria muito importante eles terem especificado quais eram os efeitos adversos oculares que foram considerados relacionados ao tratamento, o que eles não fazem. E a conclusão do estudo é que há melhora clínica e anatômica com terapia de fotobiomodulação e perfis de risco-benefício positivo. Mas a nossa conclusão é que, a partir desse estudo, não dá para afirmar isso de forma conclusiva, por conta de todas as falhas que a gente enunciou antes. Então, algumas limitações desse estudo. Para o grupo controle C mascarado, foi feita a simulação com uma luz com 100 vezes menos fluência. Então, esse grupo teve uma melhora moderada em relação aos não tratados, porém, ela foi melhor do que o da fotobiomodulação. E na discussão, eles colocam isso como sendo um controle ativo. Mas falar que é um controle ativo parte meio do pressuposto de que a terapia é eficaz. Então, pode ter sido só um efeito placebo também. Outra limitação é que essa análise estatística não convencional, que gera algumas dúvidas, e eu acho que um estudo com uma população maior seria importante para avaliar efeitos colaterais e complicações raras, mas também para avaliar a eficácia real desse tratamento. Então, DMR seca tem uma carência de tratamento, e talvez a Lumitéria Valeda fosse suprir essa carência, mas com os estudos que foram feitos até agora, a gente não consegue de forma definitiva falar que é uma terapia eficaz e que deveria ser usada. Então, precisa de um estudo feito de forma mais rigorosa para a gente tirar essas conclusões e acatar essa terapia ou descartar essa terapia. Dito isso, eles vão publicar mais um report com follow-up de 2 anos, mas esse follow-up provavelmente vai continuar com as mesmas falhas, porque é o mesmo desenho desse estudo que a gente acabou de apresentar. Gostaria de agradecer novamente e estou à disposição para qualquer dúvida. Excelente, Fernanda, parabéns, tá? A gente sempre apresenta os artigos aqui de maior relevância com a metodologia adequada. A gente abriu mão disso nesse artigo. Eu peço desculpas para vocês pela metodologia do estudo, por ser um estudo cheio de vieses, de falhas, seu estudo fraco, mas é que esse tratamento vem sendo usado aqui no Brasil, tá? E eu acho que a gente não tem dados suficientes para mostrar que isso é eficaz, por isso por isso que a gente mostra esse estudo e as falhas dele, né? Mauro, você quer fazer um comentário aqui sobre esse estudo? Obrigado, mas rapidinho, parabéns, Fernanda, pela excelente apresentação crítica a respeito do artigo. E no fundo é isso. Seria ótimo, a gente adoraria que isso funcionasse. A gente prefere fazer uma aplicação de luz do que fazer uma injeção intravítrea. O problema é que, dada a metodologia e tal, a gente não tem como chegar à conclusão de que que isso funciona, que esse tratamento funciona. Obviamente, da mesma forma, a gente não tem como falar que isso não funciona. Mas, no fundo, a gente quer tratar algo que a gente tem indícios convincentes de que funcione. E eu acho que a gente não tem com esse estudo, e, infelizmente, mesmo com os resultados de 2 anos, que, segundo o site, são mais promissores, com uma diferença maior
entre grupo tratado e grupo controle, no fundo, o problema de desenho de estudo continua. E a gente não vai, no fundo, ter certeza se funciona ou não. Uma coisa que eu ouço bastante é a argumentação, mas pelo menos não faz mal. O que não é verdade, a gente não sabe se faz mal. Enfim, se a gente acredita que talvez isso tenha um potencial, algum efeito, enfim, biológico, esse efeito pode ser a favor ou contra. A gente sabe que para avaliar possíveis eventos adversos, inclusive neovascularização, que é um evento que a gente espera nessa doença, a gente precisa de um estudo que seria muito maior do que esse realizado. Então, a gente tem um estudo que não dá para dizer que funciona e um estudo que também não dá para dizer que isso realmente seja seguro. Acaba se valendo de uma falha, entre aspas, da regulamentação, que é muito mais branda, muito menos rigorosa para aprovação de aparelhos. Então, se isso fosse uma droga, eu sei que nos Estados Unidos, para você fazer o desenvolvimento de uma medicação, o mesmo estudo fase 1, não só o resultado, o desenho do estudo precisa ser aprovado pela FDA. Então, se isso fosse uma medicação, nem o estudo seria iniciado com esse desenho. E a gente ficou nesse limbo. A gente tem um tratamento que é aprovado, não tem como saber se ele funciona ou não, se é seguro ou não, e infelizmente a gente não vai saber, porque não tem nenhuma, enfim, estímulo, não tem por que a empresa fazer outro estudo se ele já tem a aprovação. É isso, a gente, no fundo ficou nesta lama. Ótimo. André, Jorge e Cleide, algum comentário aqui? Bom, esse estudo é muito interessante do ponto de vista que a única coisa que a gente sabe é que não funciona nada. O estudo é cheio de vieses, estatística você compara qualquer coisa e diz que algo é verdadeiro de acordo com o que você queira provar. Então, ganho de duas letras numa linha, isso pode ser só um efeito placebo que é muito comum da indução do paciente. O paciente quer muito melhorar e não tem um tratamento hoje. É igual o princípio, mas tem um princípio de estimulação do citocromo. Também existia um princípio de melhora quando se usa ômega, ou as gorduras ômegas, e chegou à conclusão que 1.000 miligramas não funciona nada. Mas não prejudica também, não sabemos. Depois, muito tempo depois, o excesso de ômega pode aumentar a chance de carcinoma de próstata. Então, como o Mauro disse, a gente não sabe se há efeito colateral. Os três principais grandes mecanismos da degeneração mácula seca, que é o vascular, o inflamatório, que agora está tendo muita atenção com vários produtos e drogas atacando o processo inflamatório, e o outro que é oxidativo, que a gente usa o AREDS como intenção de diminuir o estresse oxidativo. Ele não ataca nenhum desses mecanismos maiores, levando a uma crença que você estimularia o processo respiratório mitocondrial e que isso levaria a melhora. Que melhora? A célula não vai para apoptose, a célula não vai para necrose. Qual o processo que a gente está evitando com essa fato? A drusa não mudou em nada. A gente sabe que se for seguir mais tempo, essa drusa vai colabar e vai trazer uma atrofia da cadeia alimentar. Até o tempo, 13 meses, é muito pouco para uma visão de um estudo. Mas é cheio de erro, apesar que tem muita gente boa fazendo no Brasil e defendendo essa terapia, mas é difícil acreditar ainda que isso funciona. Pode ser até que funcione, mas tem que fazer um estudo decente para a gente poder ter dados. Não, posso fazer Oi, uma André. observação? Fala. Não, o que eu acho que também chama atenção, assim, uma doença tão prevalente como o DMRI, né, ter um N tão pequeno, né? Eu estava levantando aqui o AREDS, por exemplo, teve 4.700 pacientes, né, no estudo, né, e aqui um estudo com cento e poucos, né, e um follow-up curto, né, pelo que eu entendi, o aparelho já está aprovado na Europa desde 2018, é isso? Alô? Desde 2018, 2018, é.
E você não tem nenhum follow-up mais longo, né? Desde 2018, né? Estranho, né? Chama atenção, pelo menos, né? Tem um estudo de vida real. Você quer dizer, ou seja, pô, tem tanta gente fazendo em tudo quanto é lugar, por que que não tem um estudo de vida real para coletar dados em grande quantidade? Só no estado Exato. da MR Seca, eu vi estatística semana, tem 1,5 milhões de pessoas com DMR seca nos Estados Unidos hoje, e isso com tendência de aumento. Então, para você juntar 1.000, 2.000 pacientes é fácil, não é uma coisa complicada. Eu apresentei no CIMASP e dei uma olhada nisso. Nos 6 anos que foi aprovado o Valeda na Europa, em termos de estudos de séries de casos, tem 4 estudos e juntos dão menos de 70 pacientes. E aí, por comparação, eu dei uma olhada em TTT, lembra? Termoterapia transpupilar, que definitivamente não funciona para DMRI. Mas isso foi descrito pelo... esqueci o nome dele, mas enfim, de Boston. Rachel. Isso, Rachel. E ele descreveu em 3 anos uma coisa que não funciona. Em 3 anos, tinham 12 artigos com mais de 500 pacientes em séries de casos. Ah, É estranho porque que esse tratamento aprovado há 6 anos não gera séries, né, artigos, séries de casos, assim. Com segmentos longos, Paulo, Olha, sei lá, mesmo sem o rigor de um estudo multicêntrico ou randomizado, mostra aí, sei lá, tratei 100 pacientes, esse é o meu resultado. Não tem. Que provavelmente os resultados são muito ruins, né? Então, por isso que não tem. Então, Uma outra coisa que chama atenção é essa revista publicar, a Retina publicar, como costuma ser tão rigorosa, né? será que a Reta não publicou justamente para que a comunidade tivesse uma visão crítica sobre isso, para criticar realmente? Ela queria provocar um processo de crítica? Mas Mas ela isso que a gente aceitou o médico, que aceitou o método. né? Assim, tudo bem aceitar. Outra coisa que chama atenção, eu concordo com a Cleide, é isso assim, não só o estudo é ruim, mas a revisão também não Não é? ajuda. É isso que me chama a atenção. Os revisores deixaram isso daí passar, eles costumam ser muito rigorosos. Deixaram passar uma coisa, um elefante, né? É. Muito, muito cheio de viés de todos os lados, não tem nenhuma confiabilidade em nada, na estatística, no número, na forma de seleção de paciente, nem na forma de diagnóstico dos pacientes, para identificar que fase da DMRC que ele se encontra, certo? com Nada. artefatos estatísticos, né, que a Fernanda mostrou. Então, é chato a gente mostrar esse artigo aqui, tão cheio de vieses, tão fraco cientificamente, mas é que isso está sendo usado, então acho importante a gente falar sobre isso e a gente ter uma visão crítica sobre essa forma Acho terapêutica. importantíssimo, acho importantíssimo você ter trazido isso. Aliás, É. até agora, recentemente, saiu numa revista sem nenhuma expressão, mas já começaram a sair artigos comentando e criticando o resultado desse artigo, falando que esse número de letras de ganho é Então, muito pequeno, enfim. o Significante. Kerkes escreveu sobre isso. Placebo. Agora, foi muito bom você trazer esse artigo aqui. A gente precisa ter essa discussão crítica do fato, porque várias pessoas estão escutando isso vai ficar publicado. E precisa se escrever coisas críticas, fazer editoriais comentando esses fatos, porque do outro lado tem muita gente querendo dizer que funciona super bem. E então tem que ter um contraponto criticando o que a gente não consegue ver, certo? Ou seja, não tem dados para a gente conseguir ver. Exatamente, exatamente. Então, assim, vamos seguir. Eu agradeço aqui a Fernanda pela apresentação, o Mauro pela revisão da apresentação, as discussões aqui do Jorge Rocha e da Cleide sobre esse tema. E o último ponto agora, obrigado, viu, Fernanda? Parabéns, tá? E o último ponto aqui vai ser o caso cirúrgico que o Luiz Cláudio vai apresentar. Luiz, o Luiz é Boa noite fellow a do segundo ano todos. cirúrgico da retina, tá? Pode seguir, Luiz.
Perfeito, professor. Então, boa noite a todos. Meu nome é Luiz. Eu sou fellow do segundo ano de retina cirúrgica. Gostaria de agradecer ao professor Dr. Sérgio Pimentel, ao Dr. Leandro Cabral pela ajuda na condução do caso, ao Dr. Rony Prete pela ajuda durante o ato operatório, e o Dr. Guilherme Fonseca. Nosso caso é de uma paciente do sexo feminino, de 20 anos, ela é estudante, e nos procurou com uma queixa de baixa acuidade visual no olho esquerdo há 3 dias. Ela é uma paciente com diagnóstico de diabetes mellitus, realizado esse diagnóstico aos 3 anos de idade, e estava sem segmento oftalmológico há mais ou menos 10 anos. E a paciente estava no terceiro dia de um parto cesáreo, complicado com doença hipertensiva específica da gestação. A paciente apresentava acuidade visual sem correção de 20/25, o olho direito, e o olho esquerdo em movimento de mãos, a pressão de 12 em ambos os olhos e a biomicroscopia sem alteração em ambos os olhos. Aqui, nós conseguimos avaliar a retinografia de grande angular do olho esquerdo da paciente. Aqui, a do olho direito no olho esquerdo. Gostaria de ressaltar para essa hemorragia, que já vou mostrar a localização melhor no OCT, a presença desse descolamento de retina tracional importante, 360, tá? E a presença de líquido também subretiniano, configurando um DR misto nesse caso. E aqui nós temos o OCT da região macular da paciente. Mais uma vez. Então, partindo desse caso, eu gostaria para abrir a discussão em relação à conduta cirúrgica no momento. Ótimo. Então, o olho direito, que ela já tem uma quantidade de neovaso grande na papila, tem que fazer uma panfoto. Às vezes, nesse caso, seria interessante até associar. O problema é que ela está amamentando para a gente usar antiangiogênico, né? Sim, Se ela ela é não estivesse lactante. amamentando, poderia complementar, fazer a panfoto mais antiangiogênico. O antiangiogênico não deixa sangrar enquanto você faz a panfoto. Até tem uma eficácia da panfoto diminuir o VEGF, e daí você para de fazer as injeções e a panfoto mantém esse quadro estável. Então, tratar urgente o olho direito, né, Cláudio? Né, Luiz, você está fazendo. Sim. Agora, o olho esquerdo, eu vou abrir para vocês. Será que tem qual é a técnica cirúrgica aqui mais adequada? Então, Jorge, você quer começar? Depois Mauro. Então, esses casos são bem difíceis. Ela está amamentando. Eu gosto de fazer esses casos fazendo antibiogênico 3 a 5 dias antes, para tem atividade ainda, né, vasos ativos aí, isso vai sangrar, e ela é um descolamento misto, provavelmente tem buracos atróficos nessa retina isquêmica periférica. É um processo lento, demorado, fazer primeiro a vitrectomia externa, separar a hialoide, depois trabalhar no polo posterior, talvez usar perfluor, depois se eu conseguir remover a hialoide do polo posterior. Às vezes ajuda como secar essa hialoide, às vezes ajuda com uma ferramenta para manter mais estável, porque a gente tem esse descolamento regmatogênico. E provavelmente fazer técnica bimanual seria talvez a forma mais fácil de tentar remover essas fibroses e todas essas trações que tem aí. Mas não é um caso fácil, muito difícil. As trações estão também na média periferia, que é mais fina essa retina, mais fácil de você fazer a atrogenia. E quando você já tem um reumatogênico, ela mobiliza, geralmente é bem atrófico, então fácil de você fazer muita iatrogenia que não é desejável. Mas tem que operar, não tem jeito, porque é a única chance que ela tem. Perfeito. Mauro? Eu concordo com o Jorge, acho que precisaria fazer uma vitrectomia. Acho que tem duas questões um pouco diferentes. Uma é a questão da hemorragia, que pela foto, mesmo ao CT, eu não tenho muita certeza se não tem também um sangramento subretiniano, não consegui entender bem se era só acima da retina.
na suposição que acima da retina, tudo bem, não precisa fazer nada, ou enfim, só faz a lavagem durante a vitrectomia. É incomum ter sangramento subretiniano só por retinopatia diabética, mas se tiver, a coisa fica um pouco mais complicada. Eu não drenaria, só com vai fazer a vitrectomia, vai encher de gás, provavelmente o sangue desce. Mas eu, enfim, não consegui ver se o sangue estava acima ou abaixo da retina, imagino que seja só acima. Um outro ponto, acho controverso, são os PVRs, que eu tive a impressão que ela tinha bastante na periferia, as proliferações e vasoproliferativas. Acho que o ACT está tampando, mas se tirar o ACT, vai ver que ali nasal, na periferia, parece ter um PVR, enfim, PVR periférico, às vezes é difícil de fazer uma boa dissecção, ainda mais na paciente fásica, sem criar roturas e tal. Talvez eu colocasse uma faixa também, mesmo sem ter uma rotura específica, só pela suposição de que eu talvez não consiga fazer uma dissecção completa aí das traves e proliferações. Mas acho que tem que fazer uma vitrectomia, com certeza. E fazer o laser também. Perfeito, Mauro. Eu concordo com você, viu, Mauro? Se isso você identificar aqui, talvez na foto a gente tenha uma impressão, mas se isso for periférico e tiver um componente tracional grande, eu concordo com você. É excepcional a gente colocar faixa numa retinopatia diabética que a gente vai operar. Mas em alguns casos merecem isso. Isso talvez seja um deles, né? Por causa dessa atração periférica, mas às vezes a impressão que a gente tem na foto não é a real, né? Luiz, quer mostrar o que você fez e a gente comenta depois? Claro, professor. Vamos lá. Então, o vídeo da cirurgia, realizando o core. Eu fiz um acesso na hialoide posterior para poder acessar a hemorragia subhialoideu e conseguir livrar aqui o eixo visual, completando. Com a pinça, eu consegui levantar essa hialoide posterior, utilizando a iluminação para me ajudar a soltar, desprender essa hialoide. Cirurgia bastante difícil, com bastante sangramento, por não poder fazer o anti-VEGF. É aqui procedendo com a circuncisão, 360, principalmente nessas áreas importantes de tração. Realizando a base, o shaving da base vítrea sob dentação externa. E, novamente, com a pinça, nós acabamos optando por remover, né, levantar essa membrana para poder conseguir dissecar, né, depois que nós vamos optar pela técnica bimanual. E aqui eu removi a presença dessa membrana que estava na região foveal, livrando assim a foto. Nesse momento eu fiz laser periférico 360, porém, pelo líquido, mais pelo polo, no polo posterior da região de tração em direção posterior, não consegui marcar bem com o laser, então nós fomos para a realização da técnica bimanual, depois que seccionamos aqui essa tração. Agora, realizando bem manual, dissecando, tentando encontrar um plano de clivagem e poder remover toda a tração. 360, então, algo bem trabalhoso, cirurgia foi bem longa. Além do teu pai vai fazer essa mesa? Ah, eu tô contratando agora.
Então, a moça que trabalha aqui, ela falou que tem um cara que Um microfone aberto ali. monta. Só que eu não sabia que precisava Tem alguém que está com o microfone aberto sala e da está aula. vendo? Se alguém puder desligar esse microfone que está aberto, a gente agradece aqui. Obrigado. Pode continuar, Luiz. Perfeito, senhor. Então, aqui aquela dificuldade que os professores comentaram, né, na parte, essa tração estava localizada próximo do equador para anterior, né, então mais periférico. A retina meio afilada, acabou acontecendo uma ruptura iatrogênica, o que acabou aumentando, né, o líquido subretiniano, mas que conseguimos remover essa tração 360. No final, a gente vai mostrar que vamos conseguir assentar essa retina. Movendo aqui agora, terminando na região temporal superior. Nesse momento, coloquei perfluor no polo posterior, para poder drenar depois esse líquido na troca e completar a panfotocoagulação, que não havia conseguido fazer anteriormente. Então, completei a panfotocoagulação até o máximo próximo das arcadas possível. Proceder, então, para a troca fluido-ar. Nesse momento, a visualização ficou um pouquinho ruim, porque acabou vindo bastante ar para cima da córnea. Então, peço desculpa pela visualização nesse momento. E no final, acabamos deixando com óleo de silicone. Este é o aspecto do primeiro pós-operatório. A cirurgia é recente, foi realizada na última semana. A paciente já apresentava uma melhora na acuidade visual, estava com tadeuros a 2 metros, com a pressão de 15, esse sangue pré-retiniano na região temporal, e o OCT, um aspecto da retina, ainda com líquido subretiniano, mais localizado no polo posterior, mas com ausência de tração e com remoção completa daquele sangue que apresentava anteriormente. Excelente, Luiz. Dá para Posso ouvir? comentar, Sérgio? Ô, Leandro, boa noite. Pode, claro. Bom, não, primeiro, excelente, né? Uma paciente que iria perder o olho e foi feito todo um esforço aí para manter alguma coisa para ela, né? Sim. Queria colocar aqui, primeiro, assim, o antiangiogênico, né? Eu acho que a gente poderia, num caso desses, conversar com a paciente, eventualmente ficar sem amamentar alguns dias e fazer o anti-VEGF, porque é um caso tão difícil, a gente sabe que com antiangiogênico você vai ter menos sangramento, tudo. Eu não sei se eu não optaria por conversar, interromper a amamentação alguns dias. Existe até um editorial mais antigo que questionava aquela interrupção do uso de anti-VEGF com gravidez, que eu acho que ele não tem que usar mesmo, né? Mas assim, a absorção sistêmica do anti-VEGF é mínima e deve ir menos ainda para a amamentação e vai para o trato gastrointestinal da criança, vai ser digerido a proteína. Eu acho que é algo que a gente poderia colocar aí, que talvez seja o ideal fazer com anti-VEGF. Segundo, eu acho que a gente, geralmente, para esses casos de descolamento de retina tracional bastante severos, eu faço aquela circuncisão da hialoide, e aqui é um caso difícil de se fazer isso, porque a gente vê que é uma paciente jovem que a adesão é até bem periférica, como você e o Mauro já colocaram, né, Sérgio? De ter aquela Sim. adesão forte periférica, que eventualmente até uma faixa poderia ser uma possibilidade, sim. Se a gente consegue levar a dissecção até perto do equador, muitas vezes você deprimindo, você consegue fazer esse shaving também e tirar essa tração e ir quebrando essa tração circular aí, né?
E eu não sei, eu não tenho a convicção que seja um DR misto. Será que não foi um DR tracional caprichoso, com esse anel de contração bem amplo, porque é lógico que aqui eu estou vendo do celular, a imagem é bem pequena, mas eu não consegui ver nenhum buraco regmatogênico aí, nada que acontecesse até fazer a ruptura iatrogênica e aí sim começar a aumentar, né? Geralmente os descolamentos mistos eles são mais móveis desde o início e necessita já de dissecção bimanual já de cara, porque você não consegue fazer aquelas forças de contratração, porque o descolamento vai aumentando bastante rápido. Então, são essas as colocações, mas eu acho que foi bem conduzido, um caso muito difícil, né? E vamos avaliar como que vai evoluir aí. Perfeito. Fazer uns comentários aqui. Lógico. E então, Leandro, concordo com você com relação ao antigiogênico. Conversar com a paciente. Você não precisa fazer uma dose inteira. Você pode fazer 0,2, 0,3 e ter um efeito muito bom para neovasos diabéticos. Concordo com você que pode ser que não seja um descolamento misto, mas é só intraoperatório, porque às vezes você tem aqueles buracozinho atrófico e só o cirurgião poderia ver, com essa filmagem a gente não ia conseguir ver, mas realmente não estava tão móvel como eu estava pensando que isso aí ia se tornar, a dificuldade seria extrema. E minha pergunta com relação à faixa, que eu não gosto muito de botar, com medo de ter mais isquemia, um olho muito isquêmico, tanto é que está nesse estado aí. Como é que vocês botam essa faixa? Que tipo de faixa? Que aperto vocês dão? Certo? E experiência de vocês com faixa e isquemia. Então, Jorge, se eu puder responder aqui, depois o Leandro e o Mauro complementam. Ah, eu acho que a isquemia vai ser pouco significativa, porque aqui você tem uma isquemia de microcirculação, isquemia capilar, né? E você está identando a coroide, então eu não acho que tem esse problema. Eu acho que você não precisa apertar muito uma faixa 40, uma faixa 42, 360, tá? E aí você consegue fazer diminuir a tração no equador posterior, onde o Luiz mostrou que tem essa tração, que ele vai começar a dissecar aí, entendeu? Então, eu acho que isso alivia, Jorge. Eu não estaria muito preocupado com a isquemia. Isso é um ponto que depois, então, o Mauro e o Leandro comentam. O segundo, sobre o antiangiogênico. Eu concordo com vocês que se a gente fizer um antiangiogênico na amamentação, a concentração no leite é pequena e na criança vai ser pequena. Porém, se essa criança tiver alguma alteração clínica, sempre vai ter a sugestão de isso poder ter sido causado por antiangiogênico. Então, ela tem que assinar um consentimento informado, dizendo que ela autorizou o uso do antiangiogênico. Mesmo assim, isso pode ser judicializado posteriormente, se acontecer algum problema com essa criança. Eu não acredito que o antiangiogênico seria responsável por isso, mas, na dúvida, vão levantar essa hipótese, mesmo que a criança tenha um outro problema clínico qualquer, podem levantar isso. Então, eu acho que o problema é mais jurídico do que médico. Acho que clinicamente você pode usar, mas você pode ter problema se usar futuramente. Então, você tem que estar bem assessorado para fazer isso, né? Leandro, você quer fazer o comentário? O Jorge falou sobre a faixa? Eu também, olha, é muito raro usar a faixa em diabética, só em casos selecionados. E geralmente, nos casos que eu uso, às vezes é uma reoperação de algo que não correu, ficou com aquela tração periférica e tal, e você acaba colocando a faixa para aliviar aquela tração. Mas eu acho que é uma ideia aqui, sobretudo se você examinou o paciente e tem uma placas periféricas que você tem dúvida se você vai conseguir remover ou segmentar ou não, né? No caso aqui, eu acho que foi conseguido segmentar, mas às vezes é mais difícil tudo, então realmente é uma ideia. E tentar não apertar muito, e a isquemia eu acho que é relativo mesmo, né? É a microcirculação que é o problema, a gente tem que fazer um bom laser, né? É,
para fazer laser, às vezes em caso de descolamento de retina tracional extenso, nas ocasiões em que você miraculosamente não consegue, você tira todas as trações e não faz nenhuma rotura, e isso acontece, mas em casos difíceis assim, o normal é você ter uma ou outra rotura, né? Mas às vezes você disseca tudo e não tem rotura. Muitas vezes eu faço isso, de colocar o perfluor carbono no polo posterior, fazer uma rotura na periferia superior para drenar o líquido, assentar a retina, para daí sim poder fazer a panfotocoagulação. Então, algo parecido foi o que o Luiz fez aí, né, com perfluor para assentar e poder fazer o laser, que é fundamental num olho isquêmico desse, fazer uma boa panfotocoagulação até a hora. Perfeito, perfeito. Mauro, algum comentário aqui, Mauro? Não acrescentar, só reforçar que realmente a questão é muito mais jurídica, não médica, a questão de utilizar a Avastin nessa situação. Ou anti-VEGF, se você usar qualquer anti-VEGF nessa situação, é a possibilidade no futuro de ter qualquer problema e isso ser questionado e fica difícil dizer que não teve nada a ver, enfim. Concordo, evitaria por conta disso. Agora, não sei se pela edição, quando a gente vai acabar fazendo uma vitrectomia e sabe que vai sangrar mais, a gente usa mais o endocautério, enfim. Claro que vai sangrar mais, mas eu acho mais tranquilo do que enfrentar depois a situação que o Pimentel descreveu. Eu acho que se você. Bom, só me defendendo aqui. Primeiro que você vai fazer uns 5 dias antes da cirurgia, né? Chegando na cirurgia, você vai tirar todo o anti-VEGF, porque você fez a vitrectomia e ela saiu, né? Você pode fazer 3 dias antes, por exemplo. E a meia-vida, quando tem esse dado em literatura que eu não tenho na minha cabeça aqui, mas meia-vida plasmática é bem rápida, sabe? Então, Os três mais usados no Brasil, o bevacizumab é que tem maior vida média sanguínea. Ele chega a circular, se não me engano, por 5 a 7 dias na circulação. O menor é o Lucentis, que ele se degrada em pouco mais de 24 horas. Então, se você usar o Lucentis, você, teoricamente, ficaria o bebê sem amamentar por 1, 2 dias. Mas assim, não tem certo ou errado, mas de qualquer jeito, até a questão da tração, quer dizer, nem sei se é o melhor caso para fazer o anti-VEGF pelo risco de piorar a tração numa paciente que é das que tem mais risco da cirurgia ser suspensa por condições clínicas. Então, no fundo, é um caso difícil, não tem certo ou errado. Acho que se puder, enfim, tem todas as ponderações clínicas, eu acho que essa jurídica tem que ser levada em consideração. Porque, Leandro, eu e o Mauro concordamos totalmente com você, clinicamente. O problema é o juiz concordar com você, dependendo de como ele vê esse caso, um caso eventual de a criança ter algum problema, né? Mesmo não relacionado com antiangiogênico. Então é só a gente se precaver e ter esse consentimento informado, assinado e tal. Mesmo assim, talvez possa haver complicação. Mas a gente concorda com você, Leandro, não tem nada de. Ah, o Luiz, aqui, essa hemorragia maior, você conseguiu usar o endocautério aqui? Teve dificuldade, tinha muita nevascularização, era difícil de tirar esse sangramento, isso sangrou depois? Consegui sim, professor. Pela cirurgia ter sido bem longa e eu precisar enxugar o máximo possível, acabei tirando a parte do endocautério, mas foi bastante utilizada durante a cirurgia. E no final, acho que até no vídeo a gente conseguiu ver bem, não apresentava tanto sangramento assim. Foi um sangramento que acabou acontecendo após. Depois, né? né? Tá, Infelizmente, pela não utilização do antiangiogênico, também acaba ficando mais sujeito, mais propenso a isso. perfeito, Eu perfeito. confesso, infelizmente, Fala, Mauro. no hospital público onde eu opero, com frequência, infelizmente, eu vejo. Você faz tudo direitinho, usando cautério e alguns já vai ver o pós-operatório e tem sangramentos. É uma É, coisa. Eles exatamente. são bem frequentes em pacientes graves, não é uma coisa. E o óleo faz só compartimentalizar. É. Mas isso acaba reabsorvendo. Talvez forme um pouquinho de membrana perretiniana em cima, eventualmente estimule a formação, mas quando você tira o óleo de silicone, você remove isso, né? Ali, então, fica mais tranquilo.
Tá. Luiz, o outro olho, panfoto Sim. e resolvido, tá. Que é para preservar o que ela devia ter feito nesse primeiro olho antes, né? Se ela tivesse acesso ao serviço de saúde. Se ela tivesse tratado o diabetes dela desde o começo, ela não teria esse Essa é uma quadro. discussão interessante, indo um pouco na linha do que a gente estava discutindo, assim, se eu puder Uhum, estender 2 minutinhos. Se a gente tivesse claro. examinado essa paciente antes do parto e visse a retinopatia proliferativa, vocês fariam a panfoto ou aguardariam para fazer depois do parto? Então, eu não entendi, Mauro. Se a gente pegasse isso no começo da gestação, é isso? Ah, É sei esse lá, quadro? no sétimo, sexto, enfim, durante a gestação já. Quinto, sexto, sétimo. Qual que é o malefício de fazer a panfoto? Acho que para ela você vai fazendo. A gente sabe que uma paciente com retinopatia diabética instalada, ela costuma piorar durante a gestação, né? O estímulo a gestação estimule. A gente vê isso daí toda hora, né? A gente vê as pacientes diabéticas com hemorragia vítrea que nunca viram a criança, tal. Existem N histórias assim no nosso ambulatório. Eu acho que se você está fazendo um acompanhamento direito, né? E o obstetra pediu para você ver lá a paciente e tem uma proliferativa se iniciando, eu iniciaria a panfoto para ela durante a gestação. O medo é que a dor desencadear um trabalho de parto, alguma coisa assim. É, Eu acho que dá para fazer. Oi? É, exato, hipotensão. Então, numa época eu tive mal e tem essa discussão. É óbvio que se está aumentando muito, você conversa, faz consentimento informado, enfim, precisa fazer a panfoto. Mas da foto que a gente viu do olho direito, não parecia uma proliferativa muito agressiva e tal. E se você pudesse esperar para fazer a panfoto depois do parto, evitaria essa possibilidade de ter alguma complicação enfim, todos já tivemos, está fazendo uma panfoto, o paciente tem uma hipotensão, aí surge alguma complicação, acaba sendo um problema também. Mas eu acho que é a minoria dos casos, né? Eu confesso que eu começaria, você vai fazendo de leve, faz sessões menores, enfim, e eu tentaria ir tratando essa paciente, mas entendi o ponto, Mauro. Sobre a gestação, eu também faria laser, sem sombra de dúvida. Claro que às vezes um cômodo é grande, se não consegue fazer muito laser, tem que fragmentar mais as sessões, mas é, eu pensaria em fazer, só se a paciente não quiser. Ótimo. Pessoal, a gente já está com a hora avançada aqui. Eu vou agradecer aqui todo mundo. Olha, eu agradeço, Luiz, super obrigado por esse caso difícil, complexo e que vocês operaram, né? Você e o Rony também. Agradecer aqui as discussões do Leandro, do Mauro, do Jorge, aqui no caso cirúrgico, tá? Parabéns. Agradecer o artigo que a Fernanda Suzana apresentou, R2, os comentários, a ajuda que o Mauro fez a Fernanda para a elaboração dessa discussão, e depois os comentários do Mauro, do Jorge Rocha e da Cleide Machado. Agradecer a apresentação da imagem da semana da Paula Dandara, que é fellow, e de novo as discussões aqui do Mauro, do Jorge, do André Creus e da Cleide, e agradecer finalmente ao Daniel Amotti pela apresentação de um caso clínico muito raro, né? E agradecer de novo as discussões aqui do André Creus, da Cleide Machado, do Jorge Rocha e do Mauro Goldbaum, tá? Então agradeço a todos pela participação. Quinta-feira que vem tem mais. Um ótimo feriado para todos, tá? E desculpa segurar todos aqui esse tempo todo. Uma outra coisa aqui, cumprimentar a Amanda Venturini, que eu esqueci de ver aqui, ela na apresentação da imagem, ela falou aqui da síndrome de Alport. Então, ela fez o diagnóstico aqui também, tá? Então, pessoal, bom feriado para vocês, tá? Obrigado pela participação e a todos que ouviram aqui. E a gente se vê na semana que vem, tá bom? Um abraço para vocês. Tchau, tchau, boa Jorge, Páscoa. abraço. Leandro, Mauro, um abraço para vocês, tá? Tudo de Tchau, bom. tchau. Tchau, Abraço. tchau. Cleide. Tchau. Tchau.